1h, 9 minutos no horário de Brasília. A gente volta a falar sobre aquele caso que foi denunciado em primeira mão aqui pela Band News FM dos pacientes transplantados com órgãos infectados por HIV no Rio de Janeiro. Rodolfo Schneider está acompanhando desde o início essas investigações. Tem atualização desse caso para a gente, né, Rodolfo? Boa tarde, bem-vindo ao Band News no meio do dia. Boa tarde, Débora, obrigado. Boa tarde, Fábio, também, aos ouvintes da Band News FM. Agora há pouco, há alguns minutos, o nosso diretor de jornalismo no Rio, Márcio Melli, conseguiu informação realmente confirmada, de que os testes em todos os 286 doadores que ainda precisavam ser realizados para se constatar ou não contaminação por HIV, aqueles primeiros testes já tinham dado negativo, que era uma boa notícia, mas a gente noticiou, e a imprensa toda noticiou, que ainda precisavam fazer testes mais aprofundados, né? Que foi o que aconteceu. Fizeram, em alguns casos de amostras, 5 testes. E a informação de agora, que é uma notícia depois de toda a tragédia de contaminação de 6 pessoas durante transplantes no Rio, a informação, pelo menos com relação ao resto, é de alívio realmente. Todos os retestes foram finalizados e não há outra contaminação. Então, o que nós tivemos no período em que aquele laboratório, aquela espelunca em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, funcionou, o tal do PCS Saleme, entre dezembro e setembro, nós tivemos 288 doações, né? Ou 288 doadores, para algo como 700 pessoas que receberam órgãos, receptores. Então nós tivemos 2 contaminações, que são as 2 noticiadas pela Band News FM há mais ou menos 20 dias, 2 doadores contaminados e 6 pessoas contaminadas, né? Aliás, 7, porque uma acabou morrendo 2 dias depois, mas 6 que estão vivas. Os outros 286 finalizados já hoje, então a informação é essa que a gente traz. Com todos os retestes feitos, não tem outra contaminação, o que, no final das contas, traz a informação para a gente, Fábio, que é a seguinte: não teremos, até onde a gente sabe, por transplante de órgãos, aumento do número de pessoas contaminadas. Essa é a informação até agora que a gente tem apurada, né? E essa informação é fundamental por 2 motivos principais, né, Rodolfo? Primeiro, como você disse, traz alívio, né, para a gente e para todos aqueles que tiveram também órgãos transplantados recebidos, né, depois daquela primeira informação, ou seja, é uma notícia que traz alívio. E um segundo ponto importante, fica cada vez mais claro que esse foi um caso pontual, você citou caso de exames realizados naquela espelunca, como você mesmo disse, na Baixada Fluminense. Ou seja, é um caso pontual, Rodolfo, eu sei que acompanha esse processo de transplantes de órgãos no Brasil já tem muito tempo, não é, Rodolfo? Isso. Fica cada vez mais claro que foi pontual, gravíssima verdade, mas isso não tira a credibilidade do Brasil, que é referência mundial no processo de transplante de órgãos. Né? É o que a gente chama de ponto absolutamente fora da curva, né? É um ponto fora da curva que aconteceu, a gente sempre teve um sistema confiável. Aliás, hoje de manhã eu estava conversando com pessoas relacionadas ao sistema de transplante do Rio, porque havia uma preocupação muito grande sobre redução, né, de transplante, se isso impactaria o sistema. Eu estou falando do Rio de Janeiro, não sei se nacionalmente, a gente deve ter esses dados em breve, mas parece que os transplantes continuaram, se não no nível igual, no nível semelhante no Rio de Janeiro, que também é uma boa notícia. A gente tinha muito medo disso impactar o sistema, menos pessoas confiarem para poder doar, consequentemente pessoas na fila não receberem e a gente ter um sistema impactado também na sua imagem, na sua credibilidade. Parece que ao longo do mês de outubro a gente não teve uma redução do número de transplantes frente aos meses anteriores. Tomara que isso se confirme em números oficiais também, Débora. Que bom. E em relação ao estado de saúde das pessoas que receberam os órgãos, esses pacientes também passam bem. A gente tem atualização sobre o quadro de saúde deles? A gente chegou a ter um idoso de mais de 70 anos que recebeu um fígado. Esse idoso foi para Fiocruz, porque eles definiram que qualquer dos 6 pacientes que tivesse alguma piora no quadro de saúde, algum sintoma, ele seria levado para um centro que é especializado em tratamento de pessoas contaminadas pelo HIV. É um centro especializado na Fiocruz, no próprio Rio de Janeiro, que é uma fundação de referência, Fundação Oswaldo Cruz. Teve até agora um idoso que chegou a ser até entubado em determinado momento. Havia uma preocupação muito grande com a fragilidade da saúde dele, mas ele veio melhorando, foi entubado, estava muito bem. E a informação que a gente tinha ontem é que ele estava muito bem, prestes a inclusive receber alta e voltar para casa. Mas a gente sabe, sendo realista, e eles sabem, os familiares também, que é uma situação
difícil de saúde, que precisa ser monitorada, porque são pessoas que receberam órgãos, que tomam muitas vezes imunossupressores para impedir rejeição do órgão, que ficam com o sistema imunológico mais prejudicado e que acabam sendo contaminados por um vírus muito agressivo e que eles também precisam passar a cuidar e a tratar através de coquetel. Então, a gente sabe que não é uma combinação fácil e precisam realmente ser monitorados a todo momento esse centro vai ficar à disposição na Fiocruz para fazer isso também. Muito bem. A gente segue acompanhando, então. Diretor de conteúdo da Band, âncora do jornal Band News Rio, primeira edição, vai estar amanhã cedinho mais uma vez aqui conosco. Portas abertas sempre para voltar aqui ao Band News no meio do dia. Obrigada, Rodolfo. Obrigado, Débora. Um beijo para você, para o Fábio. Tá, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Rodolfo.